Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra, graças a Deus. 25/8/2022. Para a glória de Deus estamos aqui, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de falar, nesta breve live, sobre o tema as 3 fases do Espírito Santo. E as 3 fases do Espírito Santo. E usando como tipologia a pomba que Noé soltou ali quando abriu a janela da arca para ver se as águas haviam secado. Amém? Então, usando como tipologia a pomba. E também porque a pomba, ela é um símbolo do Espírito Santo. Então, a pomba, ela é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, Gênesis capítulo 8. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, obrigado por este momento, por esta oportunidade, por esta live. Nos abençoa, nos ilumina, meu Pai. Espírito Santo, que a Bíblia fala, Jesus disse que o Senhor nos fará lembrar, meu Pai. Então nos faça lembrar, da Tua palavra, meu Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos todo mal, todo impedimento. Abençoa, meu Pai, esta plataforma, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Continua abençoando os internautas, meu Pai, cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Vamos lá, vem comigo na palavra. Gênesis 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas, e cerraram-se também as fontes do... Deixa eu baixar um pouquinho aqui o fundo. As fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva do céu se deteve, e as águas tornaram de sobre a terra continuamente. O cabo de 150 dias as águas minguaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte de Ararat. E foram as águas indo e minguando, até o 10º mês do 10º mês, no 1º dia do mês. E apareceram os cumes dos montes. A arca parou no monte Ararat, sobre os montes Ararat. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca. A janela da arca que tinha feito. A janela da arca que tinha feito. Aí, 2 aves vão entrar em ação agora. 2 aves vão entrar em ação agora. Glória a Deus. Deixa eu só ver algo aqui. Então, 2 aves vão entrar em ação. Qual é a primeira ave que Noé solta? E soltou um corvo que saiu. Ele solta o corvo saiu. E indo e voltando, quer dizer, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Então dá a entender que o corvo não volta para a arca, ele ficou em algum lugar aí, Possivelmente em alguma carniça aí, que corvo, essas aves de rapina gostam de carniça, então ficou na carniça, provavelmente. A Bíblia não diz, mas dá a entender, provavelmente, uma conjectura, porque que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Mas vamos lá. Depois soltou uma pomba a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Então, depois soltou uma pomba
a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou, e a meteu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. Então, primeiro voo ela foi e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face sobre a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou, e a meteu consigo na arca, porque não achou repouso. Então, primeiro voo aqui no 8:9, primeiro voo da pomba no 8:9. A pomba, porém, não achou repouso. Então ela volta, pega a pomba e coloca ela para dentro da arca. Segundo voo, versículo 11, 10 e 11. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Segundo voo. Terceiro voo, versículo 12. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Então, recapitulando, ele solta a pomba a primeira vez, ela volta porque não achou repouso para a planta de seus pés. A segunda, depois de 7 dias, ele solta a pomba de novo, ela trazendo no seu bico, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Aí Noé entendeu que as águas tinham minguado. Aí a terceira vez ele soltou a pomba, e ela não voltou mais. Então, lembrando aqui, eu aprendi algo, quero compartilhar para os irmãos. Então, no recurso de linguagem, dentro da hermenêutica, a gente pode usar esse recurso, a tipologia, entendeu? Que literalmente é a pomba, mas na tipologia, a gente pode colocar como Espírito Santo de Deus, que é um recurso de linguagem. Então, a tipologia, vou usar como base, estamos usando como base o livro de Gênesis capítulo 8. Então, nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo, que é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma força ativa, não. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Amém? E como eu tinha falado num vídeo que eu gravei agora há pouco, sobre as 10 doutrinas fundamentais da Bíblia. Acabei de gravar um vídeo agora, 4 minutinhos, tá aí no Insta também. As 10 doutrinas, são muitas doutrinas, mas as 10 doutrinas principais da Bíblia. É a doutrina da Bíblia, a doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, que é a paracletologia ou a pneumatologia. Entendeu? As 10 principais, fundamentais da Bíblia. Doutrina dos anjos, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina da salvação, doutrina da igreja e doutrina das últimas coisas. São 10. As principais, a básica, que nós precisamos saber, para não ser enganado pelos falsos mestres que a Bíblia fala que seria levantado no nosso meio. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Então, a palavra pneumatologia é a junção de 2 radicais grego, pneuma, que significa ar, fôlego, espírito, e logos, que significa tratado ou estudo. Junto a estes 2 radicais encontramos também o sufixo grego, ma, que denota ação de movimento. Logo, pneumatologia significa o estudo do movimento do Espírito Santo, ou o estudo do Espírito Santo. Então, também é conhecido, em 2 períodos também, o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na Bíblia. Pré-pentecostal e pós-pentecostal. Período pré-pentecostal, antes de Atos capítulo 2, é pré-pentecostal, e após Atos 2, que é período pós-pentecostal,
que é ali o período da igreja, a inauguração da igreja. Lembrando que a igreja, ela é um plano de Deus na eternidade. Ela é um plano de Deus na eternidade, é um projeto de Deus na eternidade. Olha só, que foi revelado a nós, que esteve oculto, né? Mas a igreja é um plano de Deus na eternidade. Foi anunciada pela primeira vez em Cesareia de Filipe. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A porta do inferno e do Hades não prevalecerão contra ela. A igreja foi comprada na cruz do Calvário com preço de sangue. Está consumado, está pago. Olha que lindo. E a igreja, ela foi inaugurada em Pentecoste. Então, planos de Deus na eternidade. Foi anunciada pela primeira vez em Cesareia de Filipe, foi comprada na cruz do Calvário e foi inaugurada com poder e revestimento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Que lindo isso, né? Então, os 3 voos da pomba. Que lindo isso. Vamos lá. Então, no Antigo Testamento, olha que interessante, nós podemos ver a atuação do Espírito Santo. Como o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento, nós sabemos que o Espírito Santo ele atuava de forma esporádica. O Espírito Santo ele atuava de forma esporádica. Amém? Então, era como o Espírito Santo era em gotas, né? Ele gotejava, em conta-gotas. O Espírito Santo. Mas no Novo Testamento, nós podemos ver que havia uma promessa já em Joel. Há uma promessa, né? Mas em parte se cumpriu em Atos capítulo 2. Que derramaria meu Espírito sobre toda a carne. Vamos lá ver? Joel. Joel, profeta do avivamento aqui. Profetizou esse grande avivamento, ele toca a trombeta do avivamento, melhor. Joel, ele vai tocar a trombeta do avivamento. Vamos ver? Joel, capítulo de número 2. Vem comigo na palavra aí. Glória a Deus. Vamos achar Joel, para a glória de Deus. Vamos procurar. Vamos cavar, vamos cavando aí. Esses dias eu comentei que quanto maior, aquela mulher falou para Jesus, né? Mas falando do poço de Jacó. Mas quero fazer uma conjectura aqui. Ela falou assim, ó, o poço é fundo. Então, quanto mais a gente cava, ó. Quanto mais a gente cava, mais água jorra para cima, mais água sai. Então, quanto maior é a profundidade, né, que o poço é fundo. Então, quanto maior é a profundidade, maior é o relacionamento e maior é a intimidade. Quanto maior é a profundidade na oração, no estudo da palavra, na leitura, na consagração, no jejum, maior é a intimidade, maior é o relacionamento com Jesus. 830 anos antes de cumprir essa promessa, olha só, a promessa da efusão do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Eu vou repetir, ó. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Olha só, busque, sobre toda a carne, busque. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Então, é uma profecia sobre o Pentecoste. Amém? Então, os profetas que vaticinaram, né? Então, e depois também alguns profetas vaticinaram a promessa do Pai. Mateus, tá?
Mateus capítulo 3, versículo 11. Mas então, sobre toda a carne. Então no Antigo Testamento gotejava, agora no Novo Testamento, olha só, Jesus derramou, batizou, glória a Deus. E isso fala de algo da parte de Deus para todos, é para todos, amado, não é para alguns como no Antigo Testamento, agora é para todos. A atuação agora é para todos, né? Derramarei meu espírito sobre toda a carne. Isso fala de algo da parte de Deus para todos, em todos os países, povos, raças do mundo. E também isso aqui fala de imparcialidade, e raças do mundo, todo tipo, vermelho, branco, amarelo, negro, todo tipo. Raças do mundo e também de imparcialidade. Então, para todos os países, povos, raças, línguas e nações. Amém? Então, voltando aqui. Então, o primeiro voo, a pomba foi e voltou. A pomba foi e voltou. Vamos lá. Por quê? A primeira fase do Espírito Santo. Então Noé, ele soltou a pomba e Deus, ele enviou o Espírito Santo. Então Noé, a primeira vez ele solta a pomba. Ele solta a pomba. E nós podemos ver, essa foi a primeira fase. Então, a primeira fase do Espírito Santo na Bíblia. Deus, ele envia o Espírito Santo. Olha só. E a primeira vez, a atuação do Espírito Santo, nós podemos ver na criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Olha só. Gênesis 1, 2. E a terra era sem forma e vazia, né? E no princípio criou Deus Bara, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu vou repetir. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Até me lembro, né? João 16, 18, né? O Espírito Santo é ele que faz o trabalho do pairar, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele se move, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, no primeiro voo. A segunda vez, olha aqui a menção do Espírito Santo também, nós podemos ver na criação do homem também, façamos o homem. Olha aqui, 1:26. E Deus disse, aqui nós podemos ver a Trindade. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então nós podemos ver aqui a terceira pessoa da Trindade também. Façamos, está no plural, façamos o homem. Então, olha que lindo isso. Olha que lindo. A criação do homem foi precedida por um concílio divino. Façamos. Que lindo isso, né? Então, nós estamos falando do primeiro voo da pomba. Façamos. Olha a pomba ali voando. Mas ela volta para a arca, porque ela não achou repouso para a planta dos seus pés. Então, que lindo isso, né? A criação do homem foi precedida por um conselho divino. Façamos. Então nós podemos ver o Espírito Santo também
ele participou da criação do homem e do ser humano. Então, o Espírito Santo na criação do homem. Olha que lindo isso. Então, e é interessante, olha só, no versículo no 2:27, olha aqui, ó, 2:27, não, 2:27 não tem, 2:7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Olha só, o homem foi formado do pó da terra. Nós somos formados do pó da terra. E Adão no hebraico, eu até tinha marcado aqui, ó, Adão no hebraico, se nós formos ver, no hebraico significa homem de terra vermelha ou vermelho. Adão significa homem de terra vermelha. Então o homem foi formado do pó da terra. Nós somos pó. Então, nós somos a massa. Aqui uma aplicação para nós. Pega essa daí. Nós somos a massa. Você é a massa. Nós somos a massa. Nós somos o pó. Meu Deus, vou até marcar aqui, ó. Vou grifar. Marcado já tá. Vem comigo na palavra. Marcado já tá. Vou grifar. Olha que interessante. Nós somos a massa. E o barro, se ele não for tirado, ele só serve para ser pisado pelos homens. Mas se ele for tirado da terra vermelha, se ele for tirado, o oleiro vai trabalhar no barro, o oleiro vai limpar o barro, tá pegando aí? O oleiro vai modelar o barro e vai fazer aquilo que lhe apraz, porque ele é o oleiro e nós somos a massa. Arabaçou, decanta, arabaçou. Primeiro voo da pomba. Façamos o homem. Nós somos a massa, o pó, o barro, mas ele é o oleiro. Que lindo isso. E o oleiro, ele está, amado, olha só, e o oleiro, ele vai trabalhar no barro. O oleiro vai aperfeiçoar o barro, vai aprimorar o barro, vai modelar o barro. Sabe por quê? O oleiro, ele tira o barro, ele trabalha, ele aperfeiçoa, ele vai aprimorar o barro, porque ele tem uma grande obra, para fazer na sua vida. Guarda isso, nós somos a massa, nós somos o barro, ele, Jesus de Nazaré, é o oleiro, é o oleiro, é o oleiro. Jeremias 18, vem comigo na palavra. Jeremias 18, olha aqui, ó. Você é massa, eu sou massa, nós somos pó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aonde ele vai ouvir as palavras? Na casa do oleiro. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem a seus olhos fazer. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu
bem aos seus olhos fazer. Que lindo isso, né? Ó. E a cerâmica, só que aproveitando o gancho aqui, que a gente está falando do primeiro voo da pomba. A gente entrou num contexto porque o primeiro voo, nós podemos ver o Espírito Santo atuando na criação, e ele pairava sobre a face das águas, na criação do homem, façamos o homem. Então, e do pó da terra, o ser humano, Deus formou o homem do pó da terra, a nossa parte física. Cerâmica é a arte ou técnica de produção de artes, artefatos e objetos, tendo a argila como matéria-prima. Então, a argila é a matéria-prima. Então, vou repetir. A cerâmica é a arte ou técnica de produção de artefatos e objetos, tendo a argila como a matéria-prima. Qualquer classe de material sólido, inorgânico, não metálico, que seja submetido a altas temperaturas na manufatura. Então, a cerâmica, olha só. Então, a cerâmica ela tem que passar por um grau de temperatura. Se o sofrimento for probatório, ele sabe a hora do ponto. Então, Deus sabe a hora do ponto de tirar do forno. É só esperar com paciência. Nós somos a massa, o barro, e ele é o oleiro. Se a cerâmica sair do forno antes do tempo, então a cerâmica ela passa por um processo, por uma temperatura, e ela tem que sair na hora certa. E o oleiro sabe a hora certa. Nós somos a massa, o barro, ele é o oleiro. E a cerâmica sair do forno antes do tempo, ela não aguenta chuva, só bater a água que derrete. Mas eu duvido se ela sair do forno no ponto certo, se ela vai se desfazer. Então, voltando aqui, amém? Então, nós somos a massa, ele é o oleiro. Em 2 Coríntios 4:7, também vai dizer, olha só, 2 Coríntios 4:7. São 15 para 5 da manhã quase. 4:7. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro, olha só, este tesouro, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha só. Então, o vaso aqui é uma alegoria da natureza humana. Temos, porém, esse tesouro, o Evangelho, o Espírito Santo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, quer dizer, o vaso é de barro, a natureza humana. Então, amado, olha só, o que nós temos de valioso está dentro. Olha só, nós somos templo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Mas voltando aqui, no primeiro voo da pomba, então. Mas a Bíblia vai dizer, voltando aqui, que a pomba foi e voltou, porque não achou repouso para a planta dos seus pés. Então, Deus enviou o Espírito Santo. A primeira vez, a primeira fase do Espírito Santo. Em Gênesis 6:3, olha que interessante o que Deus fala. Que a Bíblia diz: então disse o Senhor, não contenderá ou permanecerá também? Então disse o Senhor, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos.
Então nós podemos ver aqui a apostasia universal no capítulo 6. E a condenação através do dilúvio no capítulo 6. Olha que interessante aqui. Então, no capítulo 1, a criação, tudo que Deus criou foi bom, foi perfeito, né? No primeiro dia, Deus criou a luz, o segundo o firmamento, a terra seca, os luzeiros, os peixes e as aves, e no sexto dia, os animais e o homem. No 7 ele descansou, tá? Ele descansou. Mas não tem nada a ver com o sábado hoje não, meus irmãos. O sábado era um sinal que Deus tinha com os judeus. Deus tirou o povo do Egito. Então era uma aliança que Deus tinha com os judeus. Nós hoje não guardamos um dia da semana, não precisamos guardar o sábado. Não, a gente respeita as demais religiões, mas o nosso descanso não está em um dia da semana. O nosso descanso sim está numa pessoa, e essa pessoa se chama Jesus, e essa pessoa se chama o Emanuel, o Deus conosco. Então o nosso descanso está em Jesus. Vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Então, no capítulo 2 nós podemos ver aqui, Deus também formando o homem do pó da terra. No capítulo 3 entrou o pecado no mundo, não é verdade? Aqui a tragédia do pecado no mundo. No capítulo 4 nós podemos ver o primeiro homicídio, Caim, Abel é morto por Caim. No capítulo 5 nós podemos ver que a genealogia de Sete, porque a genealogia do Messias vai passar por Sete. Eu até comentei aqui, eu fiz esse dia, falei sobre a genealogia. Olha que interessante só, que quando Adão ele peca, nós podemos ver que há uma promessa, que da semente da mulher, da prole da mulher, viria um que seria ferido, mas ele ia esmagar, não é verdade? A cabeça de Satanás. Olha aqui, ó, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça. Esta te ferirá a cabeça. Então aqui está falando assim, o Messias vai ferir a cabeça. Ó. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então aqui é uma promessa, é a primeira promessa aqui, o proto-evangelho, se referindo a Jesus. É a promessa de restauração através do descendente da mulher. Eu vou repetir, aqui é a promessa de restauração através da cruz, do descendente da mulher, que é Cristo. Então, Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou, quando o homem caiu, quando o homem errou, né? Eles foram expulsos do jardim, mas Deus não foi pego de surpresa. Sabe por quê? Porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, Deus não foi pego de surpresa. Então, nós podemos ver aqui, Adão deixará 2 filhos, Caim e Abel, certo? Mas Abel é morto por Caim. Abel é morto por Caim. Então, Deus dá outro filho no lugar de Abel, que é Sete. Sete gera Enos. Olha só, Enos gera Cainã. Cainã gera Malaléu, que significa louvor a Deus. Olha só, Malaléu. Malaléu gerou Jared. Jared gerou Enoque. Enoque foi aquele que andou 300 anos com Deus e foi tomado. Deus o tomou, ele não viu a morte. Enoque gera Metusalém ou Matusalém. Matusalém deixara um filho chamado Lameque, e Lameque deixara Noé. E Noé deixara Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Depois do dilúvio que nós estamos vendo aqui, eles repovoaram a terra. Esses 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Certo? Então, olha que interessante. Então, primeiro voo. Gênesis capítulo 6. Nós podemos ver aqui a condenação através do dilúvio. Qual foi o motivo da condenação através do dilúvio? A apostasia universal.
E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Só má continuamente. Então, primeira fase. Olha só. Então, Deus enviou o Espírito Santo a primeira vez, certo? Gênesis 1:2, 6:3. E não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque o homem é obstinado de coração. Então o Espírito Santo não achou lugar para ficar no coração do homem. Tá entendendo? Você pegou essa daí? Então, por que a pomba voltou e não ficou? Porque não achou lugar para residir. A pomba não achou lugar para morar. A pomba não achou lugar para residir. A pomba não achou lugar para ficar. Em Gênesis 6:3, então disse o Senhor: não contenderá, não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Não achou lugar. Então o Espírito Santo no Antigo Testamento, período veterotestamentário, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, então nós podemos ele atuando na criação, ele atuando também na construção do tabernáculo. Então ele atua em algumas pessoas, né, para o trabalho do Senhor, profetas, reis, juízes, sacerdotes, certo? Na construção do tabernáculo também, o Espírito Santo também no deserto, agindo no deserto, na construção do tabernáculo. Êxodo 31:3. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito. Primeiro eu vou da pomba, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência, e de todo artifício. Então, o Espírito Santo capacitou Bezalel para uma grande obra, né? Para a construção do tabernáculo. Então, Paulo vai dizer: a nossa capacidade não vem de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Assim como o Espírito Santo encheu Bezalel com o Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e o capacitou para uma grande obra, para a obra do tabernáculo, para a construção do tabernáculo. Olha só, para a construção do tabernáculo, o Espírito Santo é que nos capacita para uma grande obra. É o Espírito Santo que nos capacita. Então nós podemos ver que Deus, amado, Ele capacitando. Então Deus, Ele tem recursos, nós temos o recurso. Deus deixou recursos para a igreja, ferramentas para a igreja. Olha que lindo isso. Que são os dons do Espírito Santo, que nos capacita, o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Que lindo isso, né? Então, eu enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento. Glória a Deus. Para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre. Então, é o Espírito Santo que nos capacita. Glória a Deus. Então, na construção do tabernáculo, o Espírito Santo no deserto. Números 11, vamos ver? Do 11 ao 15, vamos lá. O contexto fala as murmurações dos israelitas. O deserto é de passagem, amado. Nós estamos passando pelo deserto. Mas murmurador, ele perece no deserto, ele fica no deserto. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo que viu mais milagre, mais o agir de Deus, era maná todo dia, era milagre todo dia, foi o povo mais incrédulo da Bíblia, o povo israelita. O povo que mais viu milagre, que viu mais
a ação de Deus ali, era milagre todo dia, foi um povo mais incrédulo, que mais murmurou e que pereceu no deserto. Que só entrou Caleb e Josué, né, os 20 anos para baixo, na terra prometida. Porque tiveram um espírito diferente. Espírito, quer dizer, se posicionaram. Vamos lá. Então, a primeira fase do Espírito Santo, certo? O Espírito Santo no deserto, Números 11, do 11 ao 15. E disse Moisés ao Senhor, versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Então, Deus tira do espírito de Moisés, ó. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele que é Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade, e o nome do outro era Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. E Eudade significa Deus amou, olha só. Deus amou. Eudade significa Deus amou. Amou. E Meldade significa amor. Que lindo isso, né? Então, a atuação do Espírito Santo, a primeira fase da atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo no tempo dos juízes também nós podemos ver. Vamos lá. Que Moisés deixou um sucessor. Moisés deixou um sucessor. Quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Nós podemos ver. Porém, interessante que Moisés ele não entra na terra prometida, mas Josué vai conduzir essa nova geração para a terra de Canaã. Tanto que o livro de Josué, o tema central é a conquista da terra prometida. É a conquista. Então eu creio que há um novo tempo de conquista para a nossa vida, para a sua vida. Há um novo tempo de conquista para a tua vida, creia. Chegou o momento de conquistarmos aquilo que o Senhor prometeu para a nossa vida. Amém? Então olha que interessante. O Espírito Santo também, na vida de Josué, nós podemos ver, e ele liderou o povo ali para entrar na terra prometida. Mas é interessante que Josué não deixou um sucessor. É aqui que eu quero falar esse ponto. Josué foi sucessor de Moisés, mas Josué não deixou um líder. Que nós estamos falando aqui da atuação do Espírito Santo também no Antigo Testamento. A primeira fase do Espírito Santo, de forma esporádica. Olha que interessante. Nós podemos ver que Josué ele não deixara um líder, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Nós podemos ver. Então Josué não deixara líder. E nós podemos ver alguns problemas por falta de liderança. Alguns problemas por falta de liderança. Capítulo 2, versículo 7. E serviu o povo. Alguns problemas por falta de liderança. 2,7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias os anciãos.
que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ele. E se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então tinha uma geração que não conhecia o Senhor. Olha só. Então, alguns problemas por falta da liderança. Então, no 2:10, os pais não ensinaram seus filhos a lei do Senhor. Tinha uma geração que não conhecia o Senhor. Então, os pais não ensinaram seus filhos na lei do Senhor. A nova geração não conhecia Deus. E para complicar, eles não destruíram os moradores de Canaã. Mas, então, Josué não deixara um sucessor. Então, no período de juízes, Deus começa a levantar juízes. Então, esses juízes, a quem ao Senhor escolheu e ungiu com o Espírito Santo, com seu Espírito, eram porta-vozes de Deus na terra. Então, esses juízes eram porta-vozes de Deus na terra. Mas que forte isso aqui, né? Uma geração que não conhecia o Senhor, porque os pais não ensinaram seus filhos. 2:10. Vamos ler de novo? E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Forte isso aqui, né? Vou ler esse comentário aqui, um comentário. A ocorrência clínica de declínio e renovação espiritual na vida da nação israelita começou com a morte da geração que conquistara a terra prometida e o surgimento da geração seguinte. Então, morreu uma geração e veio uma outra geração. O panorâmico histórico do livro de Juízes gira em torno dos seguintes fatos. A nova geração desvia-se do voto de fidelidade de seus pais e deixa de andar em comunhão pessoal com o Senhor. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Olha só, a geração que conquistara a terra prometida, a nova geração desvia-se do voto de fidelidade de seus pais e deixa de andar em comunhão pessoal com o Senhor. Esse pecado leva a nova geração a conformar-se com os modos de vida. Então levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Então Deus começa a levantar juízes. O primeiro voo da pomba, a primeira fase do Espírito Santo, certo? Então a pomba, ela volta. Por que ela volta? Porque o homem é obstinado de coração. Então o Espírito Santo não achou lugar para ficar na primeira fase. A segunda fase do Espírito Santo, que ela volta trazendo um ramo de oliveira, não é isso? No seu bico, em Gênesis 8. Olha aqui, Gênesis capítulo 8. Ela trazendo no seu bico. Olha aqui, E a pomba voltou a ele sobre a tarde, eis arrancada uma folha de oliveira. Então, a segunda fase do Espírito Santo tem a ver com o Espírito Santo sobre Jesus. Que lindo, né? O Espírito Santo foi gerado dentro do ventre de Maria pelo Espírito Santo. Olha que lindo isso. Então, a segunda fase do Espírito Santo, nós podemos ver, olha qual que, Mateus capítulo 3, no batismo. Então, a pomba voltou trazendo no seu bico uma folha de oliveira. Tem a ver, então, Jesus, a pomba e Espírito Santo, e essa folha de oliveira, Jesus, nós podemos ver. Jesus. Então, Jesus, o ministério de Jesus e o Espírito Santo. Então, a segunda fase do Espírito Santo. Quando Jesus está no batismo, vamos ler? Olha só.
Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo, olha só, como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Olha só, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Que lindo isso! Então, a segunda fase. Glória a Deus, que lindo isso, né? Então aqui nós podemos ver o segundo voo da pomba. Olha só, vindo sobre Jesus. Vindo sobre Jesus. Vindo sobre Jesus. Glória a Deus. Então esse é o terceiro voo da pomba, o segundo voo da pomba. Agora, o terceiro voo da pomba está onde? Vamos ver? O terceiro voo da pomba. O próprio Cristo falou, olha aqui, ó. Em Lucas. Nós que somos, por isso que essa é a nossa identidade pentecostal, o terceiro voo da pomba. Por isso que somos pentecostais, por causa do terceiro voo da pomba, que não voltou mais. Não voltou, ó. A terceira viagem do Espírito Santo, a terceira fase do Espírito Santo foi no dia de Pentecoste, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, olha só. Então, esse foi o terceiro voo da pomba. Depois desse dia, ele não voltou mais para o céu. Está presente em nosso meio. Olha só, ele está presente porque você é templo. Sabe por que a pomba não voltou mais? O Espírito Santo não voltou? Porque você é templo do Espírito Santo. Eu vou repetir. Você é templo. Você é templo. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E olha só, então por isso que não voltou, por isso que somos pentecostais. Olha aqui, ó, Lucas 24, 49. Eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Olha o que Jesus disse. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, primeiro voo, o Espírito Santo, a pomba volta. A gente está falando da atuação do Espírito Santo. A pomba volta para a arca, porque não achou repouso, não achou morada, não achou residência, aonde ficar, aonde morar. Volta, porque o coração do homem era obstinado. Um coração, porque o homem é obstinado de coração. Segundo voo, nós podemos ver o Espírito Santo, Jesus e o Espírito Santo. Esse foi o segundo voo da pomba. Quando a pomba vai, quando Jesus ele sai da água, o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba e vem sobre Jesus. Olha só. E a Bíblia vai dizer, não é verdade? E a Bíblia vai dizer, ó, e Jesus cheio do Espírito Santo, olha o segundo voo da pomba aí. E Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Mas agora Jesus faz uma promessa: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Não é isso? Em João, olha só, 7,
João 7. No último dia da festa. Olha aqui, ó. Também a água é o símbolo do Espírito Santo também, né? E no último dia, o grande dia da festa. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Olha que lindo isso. Se alguém tem sede, Jesus está falando, venha a mim e beba. Ele está falando do Espírito Santo. Se alguém tem sede, venha e beba. Que nem eu falei, o poço é fundo, olha só. E Jesus tem água viva. Quem crê em mim, como diz a Escritura, não como diz, com todo respeito às demais religiões, não como diz Allan Kardec, os Testemunhas de Jeová, não, os muçulmanos, não, como diz a Escritura, rios de águas vivas, rios de água viva correrão do seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, primeiro voo da pomba, ela foi, voltou. Segundo foi, voltou trazendo no seu bico um ramo de oliveira, que é o Espírito Santo sobre Jesus. Segunda fase do Espírito Santo, Jesus e o Espírito Santo. E a terceira fase do Espírito Santo, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Não foi isso? Em Atos capítulo 1 também. Em Atos capítulo 1, Jesus, quando após a sua crucificação e ressurreição, ele diz, olha aqui, ó, 1:8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi levado às alturas, em uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes. Então nós podemos ver aqui, Jesus falou o quê? Vocês vão ser minha testemunha. Olha só, vocês vão receber poder, a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, o terceiro voo da pomba. Eles estão esperando e aguardando a promessa do Pai. E no capítulo 2, eles são batizados com o Espírito Santo de Deus. E na história da igreja, né, quando a gente for estudar a história da igreja, que são uma das 10 doutrinas principais da teologia sistemática, havia alguns jovens no período da igreja, no lugar, eu não me lembro, acho que Tecoa, negócio assim. Alguns jovens que se reuniram, começaram a ler a Bíblia e acharam Atos capítulo 2. Começaram a ler e começaram a buscar o batismo com o Espírito Santo. E foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Que bênção isso, né? Olha só. Então, o Espírito Santo não voltou. Por que não voltou? Porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus
te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço por este momento, por esta oportunidade, meu Pai. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Nos capacita, nos ensine, Espírito Santo, porque a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Abençoa cada um, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde.